Olá, eu sou a Maria Eduarda Moreira e eu vou apresentar o nosso trabalho referente à matéria de Fenômenos de Transporte 2, ministrada pelo professor Antônio Marcos, que fala sobre a transferência de calor em uma batata inglesa através do método de diferenças finitas. Aqui são os integrantes do nosso grupo e o índice da nossa apresentação. Introduzindo, o nosso trabalho é basicamente sobre entender como o calor flui dentro de uma batata quando ela está no processo de resfriamento. Isso é super importante na indústria de alimentos, porque controlar bem esse aquecimento ajuda a garantir que o alimento fique seguro para comer, sem perder o sabor e nem o valor nutricional. O estudo da condição de calor transiente ajuda a otimizar processos na indústria, economizando tempo, energia e garantindo a segurança dos alimentos também. E o método das diferenças finitas permite simular essa transferência sem a necessidade de muitos testes experimentais. Em resumo, o nosso trabalho tem como objetivo avaliar o resfriamento da batata usando o método de diferenças finitas e comparar os resultados simulados com os experimentais. Aqui estão os materiais utilizados na nossa prática, que foi uma panela com água, uma faca, um descascador de batata, 5 batatas inglesas, uma tábua de bambu, um esquadro milimetrado, 4 termopares e um cronômetro. Agora eu vou falar um pouco sobre como foi a nossa metodologia. Primeiro, nós cortamos as batatas em tiras de formato retangular, 9 por 5 centímetros quadrados, que é essa primeira foto. E na segunda foto está a ilustração da malha nodal, que mostra os pontos utilizados para a obtenção das temperaturas e o espaçamento entre eles. Depois, nessa primeira foto do slide, nós cozinhamos a tira de batata em água fervente por 8 minutos. E nessa segunda foto dá para ver a medição da temperatura nos pontos nodais que nós fizemos a cada 2 minutos, repetindo esse processo nas 6 tiras de batata. Agora eu vou falar um pouco sobre a modelagem matemática utilizada no nosso trabalho. Com base na simetria da malha, nós podemos notar que apenas 4 nós se diferenciaram em temperatura e que as temperaturas dos nós 1, 3, 10 e 12 são iguais, assim como dos nós 4, 6, 7 e 9, dos nós 2 e 11 e também dos nós 5 e 8. As constantes utilizadas foram essas abaixo, que foram a condutividade térmica da batata, o coeficiente de transferência por convecção, a temperatura ambiente e a difusividade térmica. E os parâmetros adimensionais usados foram o número de Fourier bidimensional, a relação do aspecto da malha, o número de Biot em X e o número de Biot em Y. Aqui nós temos o balanço de energia em regime transiente, onde a variação da energia armazenada se dá por essa fórmula aqui, e todas as taxas de calor são avaliadas no tempo presente. Nós temos também o balanço de energia para o nó 5 e sua equação final, que descreve a temperatura do nó no futuro. Nós repetimos esse balanço de energia e a equação final para os nós 4, que está aqui em cima, o nó 2 e também para o nó 1. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados de discussão. Primeiramente, nós temos as tabelas das 6 repetições feitas, que mostram a temperatura medida em cada nó em função do tempo. Então, aqui nós temos as 6 tabelas para cada repetição, que mostram as temperaturas do nó 1 ao 12 em função do tempo. Nós percebemos que usando a difusividade térmica teórica da batata, que é o alfa igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 7 metros quadrados por segundo, a modelagem inicial apresentou desvios significativos em relação aos dados esperados. Então, para adequar o modelo à cinética real do processo, optamos por usar uma difusividade térmica correspondente a 9 vezes 10 elevado a menos 7 metros quadrados por segundo. Esse valor atua como um parâmetro que incorpora matematicamente os efeitos da transferência de massa e da rápida perda de energia associada à evaporação da água contida no alimento.
validando o ajuste do modelo numérico ao comportamento físico observado. Para possibilitar a comparação entre os resultados experimentais e o comportamento previsto pelo modelo teórico, foi realizada uma simulação utilizando Python. E aqui estão as imagens do código e as saídas produzidas pelo programa. Deu um código bem grande, que deu um total de 200 linhas. Essas tabelas aqui foram geradas pelo programa e reúnem os valores experimentais e previstos pelo modelo para os pontos nodais 1, 2, 4 e 5, que são distribuídos em regiões distintas de geometria, de modo a representar adequadamente a malha. Eles mostram também as 6 repetições feitas. Agora, falando um pouco sobre a comparação entre os valores experimentais e os previstos, mostrados na tabela, né, deu para notar uma certa discrepância entre eles ao longo do processo, que podem ser atribuídos a alguns fatores, que entre eles nós podemos citar as propriedades da batata, que não são nem constantes e nem uniformes. Podemos citar também fatores como teor de água, densidade, condutividade térmica e composição estrutural, que variam significativamente entre batatas de diferentes origens, safras e condições de cultivo. Alterações ocasionadas por aquecimento prévio podem modificar a estrutura celular do alimento, o que influencia diretamente as propriedades térmicas empregadas nos modelos. O corte da batata também, que não pôde ser realizado de forma perfeitamente regular, ao fator humano e aos erros experimentais que são incertos. Outra coisa que pode influenciar nesses erros são as simplificações que nós adotamos nesse trabalho. Nós consideramos a condução bidimensional, sendo que, na verdade, ela ocorre em 3 direções no interior do sólido. A radiação térmica, que foi desconsiderada, mesmo contribuindo para o resfriamento, e a convecção, que foi tratada de forma simplificada, assumindo pequena influência de correntes de ar, o que nem sempre condiz com as condições reais do ambiente. Dessa forma, a soma de todos esses erros e simplificações explicam a discrepância observada entre os resultados. Com isso, nós podemos concluir que o nosso trabalho cumpriu seu objetivo e demonstrou que o método das diferenças finitas é sim uma técnica de modelagem numérica eficaz para simular a transferência de calor transiente em alimentos sólidos, como a batata inglesa. E assim, nosso trabalho chega ao fim. Agradeço pela atenção.